Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a preocupação do Gilmar Mendes com as sanções dos Estados Unidos às autoridades brasileiras. O Gilmar Mendes está na turma do que fala que não estou preocupado mesmo, nunca gostei do Mickey, Pato Donald é feio, não quero ver o Pateta, não estou preocupado com isso. Mas ele deixa escapar aqui que ele talvez não tenha entendido o que significa a Lei Magnitsky no final das contas. Porque o que ele está dizendo aqui? Não que a preocupação dele não é Estados Unidos, é Portugal. Não, faz sentido, né? A gente sabe que os negócios do Gilmar Mendes estão todos em Portugal. Em Portugal, o ministro tem prédios, tem o instituto dele lá, o IDP, tem um monte de coisa lá em Portugal, né? Nos Estados Unidos pode ser que tenha alguma coisa, mas é mais subsidiária a parada, né? Então, ele está certo, ele tem que se preocupar muito mais com Portugal do que com os Estados Unidos. O problema que ele está esquecendo é que no caso da Lei Magnitsky, a situação, é verdade, é os Estados Unidos que está fazendo a sanção, mas como qualquer empresa que queira fazer negócio com os Estados Unidos tem que respeitar essa sanção, eu diria que o IDP dele sofre um risco considerável, tá? Se acontecer isso. Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que esse pessoal, alguns já estão entendendo. Você vê aqui o pessoal dos juízes federais defendem o Alexandre de Moraes e não sei o que lá. Fizeram uma declaração muito corajosa os juízes. Nenhum botou um nome. Estamos defendendo o Xandão, o Trump está errado. Assinado ninguém botou o nome aqui. Pô, né? Eles querem ver querem ver o Pateta, pô, vou chegar lá. E como é que eu vou fazer para ver o Mickey? Como é que eu vou fazer para ver o Mickey, né? Então, enfim, tem gente preocupada com essa história, mas o Gilmar Mendes aparentemente não, só porque ele não entendeu ainda o problema. Essa notícia foi sugerida por Tigresa VIP, Anão Pistolinha, Anônimo Careca do STF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, Gilmar Mendes minimiza o impacto de sanções dos Estados Unidos às autoridades brasileiras. Ele fala, não, eu não tenho problema nenhum com isso não, aqui, eu não vejo problema nenhum com sanções do governo Trump, ressaltando que o verdadeiro temor seria com Portugal, onde possui um imóvel. Ele possui muito mais do que um imóvel em Portugal, mas a gente sabe, Gilmar, a gente sabe do seu imóvel lá em Portugal. Enfim, de qualquer forma, a preocupação dele é Portugal, não é os Estados Unidos. Só que aí mostra claramente como é que esse pessoal ainda não se deu conta do tamanho do buraco que eles se meteram. Por que que o Mauro Vieira já começou a voltar atrás, já estava, não vamos fazer sanção, não, deixa para lá, se eles sancionarem o Moraes a gente deixa quieto, o governo já está voltando atrás. Por quê? Porque o Mauro Vieira correu atrás dessas informações e enxergou o tamanho do buraco que é essa coisa. E daí tá falando que, meu amigo, não dá pé para mim essa piscina não, meu amigo. Eu não consigo dar pé, não dá, já testei aqui e não dá pé para mim não. O Gilmar Mendes aparentemente ainda não entendeu o tamanho do problema que ele está lidando. Ah, mas não tem preocupação com os Estados Unidos, não. Eu só quero comer pastelzinho de nata. Esse negócio de ver o Mickey não interessa, não. Eu quero só comer os pastelzinhos de nata lá, vou lá na Torre de Belém, não sei o que lá, e pronto, não preciso de mais nada, não, né? Só que ele não está entendendo que se no Brasil já vai ser complicado eles terem conta em banco, porque lembra, qualquer instituição que faça negócio com os Estados Unidos pode sofrer sanções secundárias se não respeitar as sanções da Lei Magnitsky. Então, o Bradesco, ele não precisaria, ele pode continuar com a conta do Gilmar Mendes, pode continuar com a conta do Alexandre de Moraes, de quem mais for sancionado nesse negócio. Mas ele teria que, para isso, abrir mão dos negócios nos Estados Unidos, o que para esses bancos no Brasil seria simplesmente suicídio econômico, eles não têm como fazer isso. Se aqui no Brasil já seria difícil com bancos brasileiros atendendo pessoas do STF brasileiro, imagina os bancos de Portugal. O Banco de Portugal, meu amigo, não vai nem pensar duas vezes antes de cancelar as contas, tudo lá do IDP, do Gilmar Mendes, dessa turma toda, né? Então aqui, ó, durante suas conversas privadas, o Mendes expressou que a possibilidade de não viajar para os Estados Unidos não representa um problema significativo para os ministros. A gente não gosta do Mickey mesmo, pateta, feio pateta. E fez uma piada ao afirmar que as sanções em Portugal seriam uma questão mais relevante para ele, dada a sua propriedade em Lisboa. Ele fez uma brincadeira, eu sei como é que é essa brincadeira, aquela brincadeira do riso nervoso, sabe quando a pessoa ri nervoso e coisa e tal. Então essa é a situação. Ele pode se preparar que vai chegar em Portugal também, eu tenho certeza que vai chegar em Portugal a Lei Magnitsky. Esse pessoal faz de conta que não sabe qual é o problema, né? Mas aqui, ó, olha só, o Paulo Capelli trouxe, eu já falei sobre essa notícia aqui, mas eu acho que é bom ressaltar porque mostra mais ou menos o mesmo comportamento, né?
O que mais incomodou ministros do STF sobre sanções a Moraes, né? Segundo outros ministros do STF, se sancionarem o Moraes, foda-se, né? Perdeu o Playboy, né? Agora, o problema é a questão das esposas. Aqui, ó. Entre os ministros do STF casados com mulheres que atuam em escritórios de advocacia está Alexandre de Moraes. Aqui, ó, em tudo se nota a motivação retaliatória que acena como advertência para a autoridade da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, e não apenas elas, mas também os seus familiares estão sob ameaça. Ou seja, a preocupação deles é com as esposas. E por que é com as esposas? Porque é aquilo que eu expliquei para vocês já em outros vídeos também. O dinheiro está na conta das esposas. Eles são funcionários públicos, ganham um salário considerável. Tá? O salário de um ministro do STF é um bom salário, um salário muito bom. Dá para viver com muito conforto. Dá para ser milionário como eles são? Não, não dá para ser milionário como eles são. O salário. E aí, qual é o problema deles? Eles não querem dar impressão de problema, né? Então o que acontece? O dinheiro, o grosso do dinheiro está no escritório, está na conta da esposa, que é advogada e coisa e tal. E todo mundo sabe que se tem os arranjos, se você quer que a sua causa seja olhada com carinho por um ministro do STF, você vai procurar o escritório ligado a esse ministro do STF, o escritório da esposa dele, ou do filho dele, ou de quem quer que seja, e daí o seu caso vai ser olhado com cuidado lá no STF, todo mundo sabe como é que funciona isso, não existe justiça estatal, justiça privada existe, porque ela tem controle para evitar que se compre sentença, esse tipo de coisa. Um tribunal que venda sentença, um dos lados não vai aceitar, então o tribunal vai à falência. O tribunal tem que ser isento para garantir que os dois lados aceitem ele como tribunal e dessa forma você evita a corrupção. O STF não tem isso. O STF, mas é só uma questão de você contornar os controles que tem lá e você compra o ministro, compra a sentença, compra o que você quer. Olha o escândalo que deu aí das compras de sentença no STJ, no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso do Norte. E só se você for otário que você vai achar que está só restrito aí, que não tem no STF também. Isso é lógico que tem. Tem no Brasil inteiro, tem tudo quanto é tribunal do Brasil, tem compra de sentença, né? E é sempre da mesma forma, é através dos escritórios ligados a cada ministro, a cada juiz, a cada desembargador. Às vezes é o escritório da esposa, às vezes é o escritório do filho, às vezes é o escritório de algum amigo, mas todo mundo tem o seu escritório ligado a ele lá para ser contactado nesse caso. E aí que está o problema, porque esses escritórios que têm o dinheiro. O dinheiro é do ministro. No final das contas, ele que manda como é que gasta, ele que decide como é que vai gastar, compra o que quiser comprar e coisa e tal. Só não tá no nome dele para não pegar mal, porque, né, afinal, ele é ministro, ele ganha lá os 60 mil por mês, sei lá quanto é que tá ganhando o ministro agora, 40 mil, 50 mil, sei lá quanto é que tá o salário. De novo, é um excelente salário, mas não dá para comprar propriedades em Lisboa, né, caríssimas e coisa e tal com esse dinheiro. Então, essa é a questão. É isso que incomoda esse pessoal. O pessoal está incomodado. E eu acredito que o Gilmar Mendes não está entendendo o tamanho do buraco que é a Lei Magnitsky, né? O pessoal explica aqui a questão da pena de morte financeira, né? O que poderia acontecer com Alexandre de Moraes se os Estados Unidos cumprirem a ameaça de Lei Magnitsky, e a gente já explicou isso daqui, acho que não vale a pena falar mais sobre isso, mas basicamente é isso, ele fica proibido de ter ele próprio qualquer relação econômica nos Estados Unidos, então se ele tiver alguma propriedade lá, se ele tiver dinheiro lá, se ele tiver qualquer coisa lá nos Estados Unidos, ele perde. Mas mais do que isso, as empresas que têm negócio com os Estados Unidos também ficam proibidas de ter negócio com ele. Então, se você tem uma empresa e, sei lá, você tem um banco e tem uma conta corrente do Alexandre de Moraes no seu banco, você tem que escolher. Ou você faz negócio com os Estados Unidos, ou você faz negócio com o Alexandre de Moraes. E, geralmente, o banco não vai ter alternativa que não seja encerrar a conta do Alexandre de Moraes. Aliás, eu já coloquei isso aqui, vai ser uma coisa muito curiosa, porque com certeza o Alexandre de Moraes vai entrar na justiça e o próprio Alexandre de Moraes, que é a vítima, o autor, o procurador, o advogado e tudo no processo, vai decidir, ele próprio vai decidir que o Itaú tem que manter a conta dele, ou que o banco que ele tem a conta aqui no Brasil, eu não sei qual banco que ele usa aqui no Brasil, tem que manter a conta dele aqui no Brasil. E aí o Itaú vai ter um problema, meu amigo. Boa sorte para o pessoal do Itaú aí. Eu, se fosse o pessoal do Itaú ou do Bradesco, ou do banco que ele tem conta aqui no Brasil, estaria muito preocupado com isso, com o que vai acontecer, porque das duas uma, ou o banco vai quebrar, ou vai ficar ou vai ter que desobedecer a ordem do STF, né? E o resto do pessoal já está preocupado, né? Segundo foi comentado, já tem uma lista com centenas de nomes que já está no sistema lá dos Estados Unidos. Não vai ser tornada pública. O pessoal que acha que pode ter problema vai ter que testar, vai ter que pegar um avião, chegar lá e se der sorte, beleza. Se der azar,
não vai dar certo. Se der azar, volta, né? Então já está valendo a regra para gente metida com censura não entrar nos Estados Unidos. Se você nunca censurou nada no Brasil, você não precisa se preocupar, continua igual para você. Agora, se você está envolvido nisso, sei lá, Polícia Federal, ministros do Supremo, ministros auxiliares do Alexandre de Moraes, eu não sei o que lá, esse pessoal... Bom, boa sorte, né? O pessoal está preocupado, cara. Pode ter certeza que eles estão preocupados. É só você ver essa declaração dos juízes federais aqui, muito engraçada aqui. A JUF repudiou a decisão dos Estados Unidos de restringir vistos a autoridades acusadas de censura, manifestando solidariedade ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. O nome do Moraes está no negócio. O nome dos juízes... Não teve nenhum que teve coragem de assinar. É que não tem nenhumzinho que botou o nome aqui, cara, mas nenhum deles. É uma coragem impressionante desse. Bota o nome, juiz, vai lá, bota aí, pô. Nota pública em solidariedade aos ministros do STF. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, vem a público manifestar sua profunda preocupação e repulsa diante das tentativas recentes de coagir de forma ilegítima e muitas vezes criminosa os ministros do STF e o próprio Poder Judiciário. A JUF manifesta sua total solidariedade aos ministros e reafirma sua posição firme e corajosa e extrema, e que vamos ajudar vocês, ministros, sim, mas só não vamos botar o nome aqui não, porque senão, sabe como é que é, né? Pode ser que a gente perca o visto, né? Tá querendo ver o Mickey lá, pô, né? Meu filho quer ver o Pateta e não sei o que lá, e sabe como é que é. Bota o nome, juiz, bota aqui, pô, assina embaixo, cara, cadê a coragem? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.